Capítulo 1193. O anjo negro Sazvier pode muito bem ser a personalidade negativa que foi expulsa do antigo Deus do Sol. O Senhor Porta já foi o mais poderoso rei dos anjos. A família Abraham também possui pelo menos 2 artefatos selados de grau 0 que estão no nível de um anjo do caminho do aprendiz. As regras subjacentes deste mundo são o caos e a loucura. Pedaços de conhecimento místico ressoaram na mente de Ketoa, fazendo com que ela se sentisse oprimida além do choque. Se não fosse pelo clube do tarô, pela proteção do Senhor Louco e pela ajuda do mundo German Sparrow, ela acreditava que não seria fácil obter tal conhecimento. Ela definitivamente teria que correr um risco tremendo em troca. Se não tomasse cuidado, atrairia a atenção de certas existências de alto nível ou ficaria envolvida na loucura e na dor. Obrigada pelo seu pagamento antecipado. Isso me ajudará muito a digerir a poção. Ketoa abriu os olhos e agradeceu sinceramente. De acordo com seu plano original, ela acreditava que seria capaz de adquirir algum conhecimento de misticismo após rever a Rainha Misteriosa. Com o atual pagamento adiantado de German Sparrow, sua poção provavelmente seria completamente digerida. Infelizmente, poucos dias antes de chegar a Becklund, a Rainha Misteriosa Bernadette deixou a cidade para rastrear uma pista. Isso deixou Ketoa extremamente desapontada. Ao ouvir as palavras da Madame Eremita, Klein, que fingia ser o mundo, riu com voz rouca. Um preço é exigido pelo que é concedido. Enquanto sua voz ecoava, acenou com a cabeça para as 2 mulheres, Justiça e a Mágica, indicando que ele também estava dirigindo essas palavras para elas. Depois que a reunião privada terminou e os membros deixaram o castelo de Sefira um por um, Klein levantou-se e caminhou de volta para o assento de honra, da extremidade inferior da mesa longa e manchada, até o assento pertencente ao louco. Ele se recostou na cadeira e apoiou o cotovelo no apoio de braço enquanto o vazio ao seu lado ondulava e formava halos. Eram luzes de oração que vinham de marionetes controladas por uma projeção histórica que Klein havia convocado. Elas existiam antes da reunião, mas a área correspondente estava escondida do resto, então ninguém podia senti-las. Só agora foi restaurado ao normal. Ele lançou seu olhar para a luz ondulante e expandiu sua visão para longe. No mundo real, uma montanha escura erguia-se ereta. Havia um buraco na encosta da montanha que se estendia para baixo. Este já foi um lugar que escondeu muitos humanos que sobreviveram ao cataclismo, mas mais tarde foram transformados em marionetes do lobo demoníaco negro Kotar. Durante esse período, Klein continuou rastreando as pistas e encontrou 3 locais onde o lobo demoníaco negro havia escondido a si mesmo. No entanto, Klein não ganhou muito com eles. A razão era simples. Assim como agora, havia uma pedra na caverna. Nela estava sentado um jovem vestindo uma túnica preta clássica, um chapéu pontudo, uma testa larga e um rosto magro, Amon. Este anjo do tempo pareceu sentir o olhar do castelo de Sefira enquanto levantava a cabeça e ajustava seu monóculo de cristal. Os cantos da boca dele se curvaram ligeiramente. Klein retraiu o olhar, seus músculos faciais se contraindo levemente enquanto murmurava: que presença assustadora. Não é como se esse sujeito não entendesse o passado do lobo demoníaco negro. Existe uma necessidade dele destruir todas as pistas que eu preciso? Além disso, ele só chega um pouco mais cedo do que eu todas as vezes. Se não fosse porque ele não era páreo para Amon, realmente queria pendurá-lo e vencê-lo. Ufa! Klein exalou e imediatamente retornou ao mundo real. Ele usava uma cartola preta e carregava uma lanterna amarela fraca. Dissipou a projeção histórica e, sem olhar para trás, deixou a montanha e aventurou-se profundamente no deserto silencioso.
Não houve hesitação em seus passos, pois ele já havia obtido informações detalhadas sobre o lobo demoníaco negro, Kotar, da deusa da noite eterna. Ele estava bem ciente do caráter, estilos e hábitos do deus dos desejos. A razão pela qual ainda estava procurando pelo passado do lobo demoníaco negro era principalmente porque queria verificar a informação. Afinal, o continente oriental esteve na terra abandonada dos deuses por mais de 2000 anos. O lobo demoníaco negro escapou da atenção da deusa da noite eterna por um período de tempo suficientemente longo, então era muito provável que ocorressem algumas anormalidades e mudanças de caráter. Se ele fizesse um plano seguindo a informação fornecida pela deusa da noite eterna, havia uma pequena chance de cometer o erro de lançar um ataque poderoso usando um mapa desatualizado. Sob a tremenda pressão do verdadeiro Criador e de Amon, as chances do lobo demoníaco negro se transformar não são baixas. Talvez até tenha se tornado anormal ou meio louco por causa do excesso de estresse. Klein não pôde deixar de satirizar interiormente. As palavras lobo demoníaco negro poderiam na verdade ser trocadas para Klein Moretti ou Zou Mingrui literalmente. Só precisava ser dito no futuro. A outra razão para sua persistência em perseguir o passado do lobo demoníaco negro era que estava tentando enganar Amon, tornando difícil para ele adivinhar que já havia compreendido a informação-chave. Claro, isso pode não ser capaz de enganar o deus do engano. Seu principal objetivo era obter uma vitória mental, para ajustar seu estado mental excessivamente estressado. Isto permitiu-lhe reduzir a frequência com que procurava o tratamento da senhorita. Justiça. Bem, pelo que parece, o lobo demoníaco negro ainda mantém sua clareza e racionalidade no final da segunda época. Não era tão violento como quando se fundiu com outras características de Beyonder, sanguinário, louco. Sua personalidade mais importante parece não ter mudado, sempre tão desconfiado. Ele nem mesmo confia em suas próprias marionetes. Uma vez que decida migrar, deixará todas as marionetes que tinha antes e cortará todas as conexões. Além disso, o lobo demoníaco negro parece ter migrado do leste para cá. Enquanto pensava sobre isso, Klein parou abruptamente. Sob a escuridão vazia de estrelas e da lua carmesim, ele lançou seu olhar em uma direção específica, confiando em sua intuição espiritual. Sua expressão gradualmente se tornou solene quando ele ergueu a mão direita e pressionou a cartola de seda. Então, ajustou a direção em que estava indo e caminhou em direção aonde seus olhos estavam direcionados. Esse era o leste. Na escuridão sem fim, a lanterna em sua mão projetava uma sombra solitária. Seu sobretudo era quase da mesma cor da noite distante enquanto seus passos aceleravam. Reticências. Backlund, Burgo Imperatriz, dentro da luxuosa mansão da família Hall. Audrey sentou-se em frente à penteadeira e começou a considerar seriamente como soltar a isca de uma forma aparentemente razoável. Durante esse processo, de repente pensou em algo. Era que, se ela quisesse chegar perto de uma reunião de Beyonders e monitorar os pensamentos dos participantes, faltavam métodos rápidos e eficientes. Como semideusa da sequência 4, ela não podia voar nem teletransportar. Ela também não podia usar as chamas para saltar secretamente. Estaria tudo bem se fosse tarde da noite, mas se quisesse usar os sonhos como trampolim, só poderia contar com os pés durante o dia e a noite. Na verdade, minha velocidade não é lenta, mas se eu corresse mais rápido que um trem a vapor, com certeza atrairia a atenção. Existem tantas potências em Backlund, então não faltam existências que possam ver através da minha invisibilidade psicológica. Da mesma forma, na minha forma de dragão, posso voar, mas isso é muito atraente. Atualmente,
Só posso deixar minha consciência e corpo espiritual entrarem no mar do subconsciente coletivo, enquanto sou incapaz de levar meu corpo para dentro. Enquanto ela ponderava sobre o assunto, Audrey só poderia considerar a compra de artefatos selados ou itens místicos que tivessem poderes de viagem enquanto decidia viajar através dos sonhos, se houvesse sonhos. Caso contrário, só poderia contar com caminhadas, carruagens ou metrô. Que semideusa simples! HMM, não é de admirar que o nome completo seja meio humano, meio Deus. Esses terríveis poderes são o lado divino das coisas, enquanto estes empecilhos são o lado humano das coisas. Audrey deu uma risada autodepreciativa e controlou seus pensamentos. Reticências. Backlund, Burgo Houston. Sentada ao lado da lareira, Force abriu um livro que estava apoiado em sua coxa como plataforma para escrever. Segurando uma caneta na mão, olhou para as linhas horizontais do papel e para as cartas de tarô que estavam espalhadas pelo chão há muito tempo. O que está errado? Você não quer mentir para seu professor? Não, tudo que você escrever será verdade. Você não quer enganar seu professor? Shio se aproximou, agachou-se e olhou nos olhos de Force. Force balançou a cabeça. Não, não é por causa disso. Sinto-me um pouco culpada, mas sei que isso é bom para a família Abraham. Estou apenas hesitando. Continuo sentindo que nossos destinos mudarão depois de escrever esta carta. Shio ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Ela não entendeu muito bem o que sua boa amiga quis dizer. Force soltou um suspiro e disse: as batalhas do passado e de agora não eram tão perigosas para nós. Tivemos a capacidade de sobreviver e obter os recursos correspondentes para continuar a nossa vida pacífica. Portanto, meus sentimentos por eles não são profundos. Somos como pessoas ao lado de uma torrente. Poderíamos ter visto tudo passar com segurança, mas depois de escrever esta carta, talvez seremos arrastados para a torrente. Shio ouviu em silêncio. Ela abriu a boca e franziu os lábios. Se não fosse por isso, você acha que podemos evitar a torrente do destino? Enquanto falava, pegou uma carta de tarô do chão. A superfície da carta representava um anjo tocando uma trombeta e o falecido. Carta do julgamento. Force olhou para o baralho de tarô por um tempo antes de fechar os olhos. Ela puxou o cabelo para trás e sorriu. Eu entendo. Este é um destino inevitável. Depois de orar ao Senhor Louco e obter a carta do mágico, era um destino inevitável. A caneta tinteiro na mão de Force finalmente pousou na carta. Reticências. Porto Pritis. Dorian Gray Abraham, que há muito deixou a Associação de Pescadores e mudou de identidade, abriu a carta enviada por sua aluna. Enquanto ele folheava rapidamente, sua expressão passou de choque, alegria e confusão para horror. Bang! Dorian jogou fora a carta que tinha nas mãos e derrubou a mesa à sua frente. Era como se um monstro se escondesse naquele pedaço de papel com uma maldição. Ele recuou para outro canto, abriu a gaveta e tirou alguns itens. Então, correu para a porta e se preparou para sair. Quando sua mão direita tocou a maçaneta de latão, as ações de Dorian de repente desaceleraram e finalmente pararam. Ele lentamente se virou e olhou para a carta no chão. Havia uma expressão complicada em seus olhos. Depois de alguns segundos, Dorian Gray Abraham caminhou lentamente em direção à carta. Caminhou hesitante, sentindo o dilema e as lutas, mas não parou. Era como se ele tivesse sido seduzido pelo diabo. Ponto.